Boa noite para todos vocês que estão aqui, a Lucimara, a Sheila, também boa noite para você que está, ou olá, né, digamos assim, não sei qual horário que você vai assistir, mas esse estudo ele é bem interessante, porque a gente vai estudar um pouquinho de profecia para entender em qual ponto a gente está aí na história desse planeta. Se Jesus está perto de voltar, o que que a profecia diz, se o juízo de Deus já iniciou, se o nosso nome de repente já passou lá ou não. Então, hoje, nessa noite, a gente vai esclarecer algumas questões a respeito aí do juízo de Deus. E o primeiro verso que nós vamos ler nessa noite está lá em Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24 está aí mais para o finalzinho do Novo Testamento. Porque, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Aham. Então, esse versículo aí está falando que Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Eu não sei se você assistiu a aula passada do santuário. Conseguiu um tempinho para assistir? Sim. Assis- Assisti toda, hã? Tá. Então lá tinha um santuário aqui na Terra, né? Certo. E aqui está dizendo que Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Então concorda que ele não entrou nesse santuário aqui da Terra, correto? E a gente viu que tinha um outro santuário. Você lembra onde é que é o outro santuário? Sabe? Tem que ser interativo o negócio aqui. Você lembra onde é que está o outro santuário? É no próprio céu, não é? Isso, no céu, né? Então tem um Onde tem... Não, pode dar continuidade. isso, santuário lá no céu. Então, Cristo está lá nesse santuário lá no céu e aqui está dizendo, né? é, Figura do verdadeiro, né? Porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então ele está lá nesse momento. É isso que Jesus está fazendo hoje. Ele está lá no santuário no céu, ao lado de Cristo, intercedendo por nós. E ali continua no verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aqui ele está relacionando ali santuário lá no céu com juízo, tá? Então, Jesus está lá no céu, né? E ele está intercedendo por cada um de nós. Agora, eu vou projetar aqui alguns versos e até um gráfico para a gente analisar. Ok. Eu não sei por que. Ah, agora deu, né? Se bem que ali não aparece. Eu não sei por quê, mas quando eu maximizo aqui na minha tela, ele não aparece. Peraí, tem que colocar de novo aqui, peraí.
Tá, eu não posso maximizar aqui, senão o negócio dá problema. Daí quando eu mudo aqui, ele não vai. Eu não sei por quê. Mas enfim, aconteceu isso na outra vez também. Olá, Silvana, seja bem-vinda. Muito bem, Hum, Boa noite, boa obrigada, noite. Fabiano. Olha só, quem é que quer ler esse verso aí então? Daniel 8,14, esse de cima. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Certo. Então ali eu sublinhei 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o verso embaixo aqui, né, quando a gente lê isso aqui, a gente fica pensando, né, o que será que, né, esse sonho de Daniel aí queria dizer, nessa profecia de Daniel? 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A gente estudou na aula passada sobre o santuário terrestre, que simbolicamente, né, o pecado ia sendo transferido do povo todos os dias, matava um cordeirinho de manhã e uma noite, e aí o pecador arrependido colocava a mão no cordeirinho, transferia simbolicamente o pecado dele para o cordeiro. Da mesma forma, os nossos pecados, eles foram transferidos para Jesus, lá na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, então, lá no santuário terrestre, a cada dia ia sendo transferido e é como se simbolicamente os pecados fossem acumulando no santuário, até o dia da purificação, ou o dia da expiação, ou também, como os judeus falam, Yom Kippur. Então, aqui está falando 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, né? Seria uma purificação do santuário lá no céu, né? Então, aqui fala tardes e manhãs. Quando a gente fez o segundo estudo lá sobre a criação, a gente viu que cada dia da criação era dito assim, foi a tarde, amanhã o primeiro dia. Tarde, manhã, o segundo dia. Tarde, manhã, o terceiro dia. Ou seja, uma tarde e uma manhã, a gente aprendeu que é um dia inteiro, de 24 horas. Né? A tarde é a parte escura, manhã, toda a parte clara do dia. Então, aqui são 2.300 tardes e manhãs, elas equivalem a 2.300 dias nessa profecia. E tem esse segundo verso que eu coloquei aí, Números 14:34, que fala o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Números 14:34. Então, aqui ele está comparando cada dia, ele está dizendo que cada dia na Bíblia ele também pode representar um ano, certo? Então, nessa profecia, ela diz ali 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, que na verdade elas são 2.300 anos, né? Se a gente lê esse outro verso ali, a gente vê que cada dia equivale a um ano. E porque quais as evidências, né, que fazem a gente crer que cada dia é igual a um ano nessa profecia? A gente vai para outro verso aqui. O negócio aqui está meio bugado aqui. Olha só, Daniel 8:15 a 17. Alguém pode ler aí, por gentileza? Se vocês conseguem enxergar. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto da onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me
com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo no fim. certo? Então, essa visão que ele teve, né? A gente leu ali o 8:14 no início, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E essa é a continuação, a partir do verso 15, né? Ele procurou entender a visão, né? E não estava entendendo. E aí, então, veio um anjo lá, nas margens lá do rio Ulai, e falou para ele, né? Falando, Gabriel, dá ele a entender essa visão. E aí, ele disse, olha, entende, filho do homem, essa visão se refere ao tempo do fim, né? Então, se fosse 2.300 dias, Daniel, ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Era mais ou menos a época que ele vivia, né? Então, se fosse 2.300 dias, não era o tempo do fim. Então, essa é uma grande evidência que nos diz que aqueles 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias proféticos, ou seja, 2.300 anos, para chegar até o tempo do fim. Ok? Estamos juntos até aqui? Esse é um, esse é um assunto bem dificilzinho, né? Fabiano. Oi. E aquele negócio que é mil dias equivale a. Não, é 1.000 dias a um dia. É isso que tem na Bíblia também. É, é que assim, para Deus, ali é uma colocação assim, ó, que para Deus um dia equivale a 1.000 anos. Mas, Isso. mas não quer Também. dizer que isso seja utilizado profeticamente também. É que no contexto ali é que para Deus, né? Deus ele é eterno. Então passou 1.000 anos para Deus é que nem passar um dia para nós. É nesse sentido assim. Uma suposição. É, ah, Deus ele sempre viveu, né? Então, quem vive a eternidade, passar 1.000 anos não é nada, certo? Uhum, Para Deus, certo? 1.000 anos igual a um dia. Então, nesse caso aqui, 2.300 tardes e manhãs, se fosse no caso de cada dia é igual a um ano, seria 2 milhões, deixa eu ver, 2.300 vezes 1.000, 2.300.000 anos, né? Aí Aí o tempo do fim ia demorar muito, né? Ia ser exagerado, ia ser muito exagerado, né? Mas, enfim, essa visão ela se refere ao tempo do fim, e Daniel não estava entendendo essa visão. Vamos adiante aqui, para a gente entender quando começam, então, esses 2.300 anos para ser purificado e o que é essa purificação, né? A Bíblia ela tem uma outra profecia no capítulo 9 de Daniel, verso 24. Alguma voluntária aí para ler, por gentileza? É. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, aqui está falando de uma outra profecia, né? Então, a gente estava no capítulo 8 e agora a gente está no capítulo 9, né? E nesse capítulo 9, no capítulo 8 tinha 2.300 tardes e manhãs e agora, paralela, logo em seguida, quando encerra ali, falando das 2.300 tardes e manhãs, começa a falar dessa outra profecia de 70 semanas. Então, diz ali, olha só que interessante, 70 semanas para fazer o quê? Cessar a transgressão, eu sublinhei ali, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Pensa aí na morte de Cristo Jesus. Pensa na morte de Cristo Jesus agora, ó. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, porque ele pagou os pecados lá na cruz. Expiar a iniquidade, ele fez a expiação pelos nossos pecados, Jesus. Para trazer justiça eterna. Jesus trouxe justiça eterna. Para selar a visão e a profecia, porque existiam profecias que falavam, né, que o ungido viria,
seria moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e Isaías fala isso. E aí, por último, ali, para ungir os santos dos santos. Ou seja, esse verso aqui ele está se referindo ao sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. E ele está falando ali que em 70 semanas iria acontecer isso com o ungido de Deus, certo? Mas daí fica a pergunta, quando começa isso? Quando começava os 2.300 anos, ou tardes e manhãs, e quando começava essa profecia das 70 semanas? E a própria Bíblia responde sobre isso. Daniel 9:25. Pode ler aí, por favor? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as traças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aqui, ó, aqui está o versículo que fala quando inicia essas duas profecias. Elas são paralelas, tá? Elas iniciam quando? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, né? Então, essa ordem para reedificar, né, Jerusalém foi lá no reinado de Artaxerxes, né? O ano foi 457 antes de Cristo que saiu essa ordem. Jerusalém ela tinha sido destruída por conta de invasões e ali tinha sido dada uma ordem ali, lá no livro de Esdras, está descrito isso aí, e aí você encontra ali, né, quando você vai na história, você encontra, então, essa ordem para restaurar Jerusalém, ela foi no ano de 457 antes de Cristo. E aqui, ó, desde 457, né, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, que é Jesus, 7 semanas e 62 semanas, né? Então, ela coloca aqui, eu vou ver se eu consigo sublinhar aqui, ó, 7 semanas mais 62 é igual a 69. 69 semanas de 7 dias é igual a 483 dias, ou 483 anos, certo? Estão Uhum. acompanhando aqui o raciocínio? Sim. 7 mais 62 igual a 69 semanas, né? 69 semanas de 7 dias, 483 anos. E aí, então, quando a gente pega 483 dias, né? Menos 456, por quê? Por que 456? A saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi no ano 457 a.C. Só que ela não foi no dia 1º, né? Não foi lá dada no início do ano. Ela foi no outono, que é mais para o final do ano. Já tinha passado 3/4 do ano. Então, na verdade, eram 456 anos até o ano zero, porque era menos 457 até o ano zero, era 456 mais 25%, mais 1/4. Vocês estão entendendo? Sim. 405, menos 457 antes de Cristo, até o ano zero, dava 456,25, certo? Então, quando tu pega 483 dias, ou 483 anos, e você diminui 456, nós chegamos no ano 27. O que aconteceu no ano 27? O batismo de Jesus. O batismo Nossa. de Jesus aconteceu no ano 27. Então, essa profecia ela é precisa. Então, no livro de Daniel, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo, ele já profetizou que no ano 457
haveria uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e também que 483 anos depois, Jesus estaria sendo batizado, né? 7 semanas e 62 semanas. Não é que Daniel profetizou, mas ele recebeu a visão, né, de Deus. Ele era um profeta de Deus, certo? Então a gente chegou no batismo, ano 27. O que mais? O texto continua no verso 26. Daniel 9:26 diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido. Falando da morte de Jesus, profecia da morte de Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, lembra ali, era 7 semanas mais 62 semanas, 69 semanas. Então, que depois dessas 62, ou seja, depois das 69 semanas, seria morto um ungido. Certo? Claro, que é depois do batismo dele. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? O ministério de Jesus começou no batismo dele e durou 3 anos e meio, né? Ele foi batizado no ano 27, no ano 30,5, ele morreu na cruz. Durou 3 anos e meio. Então, o que que acontece? No verso 27, continua dizendo assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, o que que é a metade da semana? Uma semana tem 7 dias. Metade da Uhum. semana, 3,5. Então, 7 dias igual a 7 anos. Metade da semana, 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na aula passada, o que que a gente viu? Que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Não precisava mais fazer sacrifício de cordeirinho de manhã e à noite, e à tardinha. Então, na metade da semana, Jesus morreu na cruz. Não precisava mais sacrificar cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. Cumpriu sua missão. E aí, nós vemos aqui de novo, né, o cálculo, ó. 27 mais 3 anos e meio, né? Uhum. 27, ano 27, mais 3 anos e meio, nós chegamos no ano 30 e meio. E aí depois fala, essa aqui é a última semana, né? A gente tinha contado 69, 7 mais 62, mais uma última semana. Só que na metade da semana ele morreu, mas a semana ela continua na profecia até o final, fechando 70 semanas. Então, 3 anos e meio do batismo até a morte de Cristo, e depois do ano 30 e meio, né? Mais 3 anos e meio, a gente chega no ano 34. O que que aconteceu no ano 34? Foi o apedrejamento de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. E você vê isso lá no livro de Atos. E aí o que que acontece? A partir dali, o evangelho, que era só pregado para os judeus, começa a ser pregado para os gentios. Um pouquinho depois, Saulo, ele cai do cavalo, fica cego, né, e se converte e se torna Paulo, um pregador do evangelho para os gentios. Então ali Jesus falava, né, para os discípulos, primeiro pregar para os judeus, porque Jesus queria que através dos judeus o evangelho de salvação fosse pregado para o mundo todo. Mas isso não aconteceu. E aí, o que que aconteceu? Eles apedrejaram Estevão. Eles estavam perseguindo os discípulos de Jesus também. E a partir dali o evangelho começa a ser pregado para os gentios também, né? Por que que apedrejaram o Estevão? Porque é que assim os judeus, o Estevão, ele começou a fazer uma profecia contra os judeus. Ele conta toda a história dos judeus e fala que eles não aceitaram Cristo como Messias, e começa a falar dos Ele era pecados contra. deles, né? Dos erros deles. E eles enfureceram com Estevão e apedrejaram ele naquele momento, né? Entendeu? Certo? É que ele era um profeta de Deus e ele, na verdade, ele estava fazendo um julgamento ali sobre a nação de Israel.
Em teologia a gente estuda isso, sobre a questão ele tem uma parte ali que é praticamente um sermão que ele fala, né? Ele conta toda a história de Israel e como Israel foi rebelde a Deus, né? E agora ele estava recaindo, Israel estava deixando de ser uma nação exclusiva de Deus, né? Como o único povo, né, de Deus. E agora o evangelho passava a ser também dos gentios, né? A gente virou herdeiro, na verdade, da promessa. Fomos adotados aí por Deus, ok? E o último verso aqui, o último não, que é o primeiro que a gente leu, né? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14, que é o mesmo verso que a gente viu. Então, 2.300 tardes e manhãs, né? 2.300 anos. Menos os 456 lá, do início da ordem para restaurar Jerusalém, a gente chega no ano de 1844, porque as duas profecias começam ali em 456. Então, 2.300 tardes e manhãs, menos 456, a gente vai até o ano de 1844. O que começa em 1844? O juízo de A Deus. guerra. Não, não. A A guerra guerra é começou 100 anos 1960. depois, Isso, 100 anos depois, né? 1944. 1844 começou o juízo de Deus, certo? Juízo. Então, a partir de 1844 foi a última profecia com data que a Bíblia tem. A partir de Nossa. 1844, Jesus podia ter voltado qualquer hora. Pode voltar qualquer hora. Entende? A Se gente Deus... está esperando desde 1844, então, a volta de Jesus. É isso? A gente não, porque a gente não está vivo desde aquele tempo, É, né? justo, exato, Mas a humanidade está esperando, né? Desde aquela época exato. que Jesus podia voltar, né? A partir daquela época. E aqui tem um gráfico, né? Não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas de repente dá um zoom na tela do celular e consegue ver melhor, né? Estou testando aqui no Uhum, meu e está dando certo. 70 semanas, né? Ó, aqui, ó, nós temos aqui essa data inicial aqui, que eu estou colocando o mouse em cima aqui, é o uhum. 457, né? Antes, ou 456, 457. Aí aqui, ó, 7 semanas, aí a gente vai até dar 49 anos, que é essa segunda aqui. 49 anos foi o tempo que demorou para Jerusalém ser reconstruído. Desde a saída da ordem até restaurar Jerusalém foi 49 anos, que é os 7 semanas que ele fala lá, certo? Até isso bate. Aí depois veio 62 semanas, né? Depois, essas 62 semanas nos leva até o ano 27, depois de Cristo, que vai ter o batismo de Jesus. Aí na metade da semana morre o ungido, 3 anos e meio de ministério. Aí depois mais 3 anos e meio, o que acontece? Apedrejamento de Estevão. E o evangelho começa a ser pregado para o gentil, para todo mundo. Aí depois, 1810 anos depois, é 1844 que começa o julgamento de Deus, né? E o santuário vai ser purificado, né? Em algum momento, certo? Então, ali, a partir daquele momento, começam a ser julgados os pecados, né? As pessoas, né? Desde o tempo de Adão e Eva até os nossos dias, até o tempo do fim, né? Em algum momento, o nosso nome vai passar lá, né? Algumas pessoas vão ser condenadas e outras absolvidas, né? Porque aceitaram a Cristo Jesus, que é a forma de ser absolvido. Então, como é feito o julgamento de Deus, né? A gente vai ver em outros versos, eu vou parar de projetar aqui, e a gente já vai ver outros versículos aí que falam a respeito do juízo de Deus. Aqui é um mesmo gráfico, né? Fala a mesma coisa, só que de uma forma diferente, tá? Mesmo um pouquinho mais claro, talvez, aí para enxergar, né? Certo? Certo. Deixa eu parar aqui de projetar.
Agora a gente vai ver. Se cair, a gente volta no mesmo link, tá? Vocês Tá. já estão sabendo disso. Ficou alguma dúvida até aqui? Não, eu acho que não. Depois dá para É, rever. é que eu nunca imaginei que tivesse tanto cálculo na Bíblia. Eu nunca É, pensei nisso, nesse ponto de vista. sim. E o que mais chama atenção é que é bem preciso, assim, a profecia é bem Isso. precisa. Uhum. E é impressionante, né? A precisão histórica e profética da Bíblia. É algo fantástico. Apocalipse 14, 6 e 7. A gente vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, aqui, o discípulo João, ele teve uma visão aqui, ele diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, né? Tendo uma, tendo um evangelho eterno. O que será o evangelho eterno? O que você acha? Eu acho que é a vida eterna. Isso, exatamente. Um evangelho que fala da vida eterna, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, ou seja, para pregar no mundo todo. Cada tribo, nação, língua e povo. O mundo todo para ser pregado esse evangelho, certo? Dizendo em grande voz. Bom, por que ele dizia em grande voz? Em grande voz quando é uma coisa importante. Às vezes a professora em aula, quando ela quer chamar a atenção dos alunos, ela aumenta a voz para eles pararem de falarem e prestar atenção no que ela está falando. E aqui o anjo em grande voz dizendo, temer a Deus e dar-lhe glória, né? Temer não é ter medo, é ter respeito a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? E adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar, a som das águas. Ele está remetendo lá para o livro de Gênesis. Lá em Gênesis ele fez a criação. Adorar é aquele que fez o mar, né? Fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar o Criador, né? Porque chegou a hora do juízo. Respeitem a Deus porque chegou o juízo. Ou seja, falar de graça e salvação pela graça é sempre muito romântico e a salvação é pela graça mesmo. Mas muitas pessoas elas acham que é uma graça irresistível, ou seja, não importa o que tu fizer, tu vai ser salvo. Não importa a maneira que viver, vai ser salvo. Então, não é bem assim, porque vai haver também um juízo, né? E se alguém está assistindo agora aqui, não pare aí, continue assistindo os próximos versículos, que a gente vai entender isso que eu estou falando. Não se precipite em me julgar, porque a salvação realmente é pela graça. Mas a gente vai ser julgado também, né? Deus é amor, mas ele também é justiça, né? Ele é amor, mas ele é justo. Então a gente tem que, nós vamos ver nos próximos versos aqui. Então, isso aqui é um chamado, né? Temer a Deus, respeitar, né? Ter um zelo por Deus, né? E adorar aquele que fez, né? Criou todas as coisas, né? Porque é chegada a hora do seu juízo. Muito bem. O próximo versículo está lá em João capítulo 5, verso 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O que esse verso está nos dizendo? Quem é que vai julgar?
O Filho, Quem é o Filho? Jesus. Jesus. Jesus é o juiz. Juiz. No juízo de Deus, no julgamento de Deus, feito por Deus, Jesus é o juiz. Olha que Jesus. interessante, né? O próximo verso é 1 João 2, verso 1. 1 João 2, verso 1. Esse João que você está falando é o apóstolo? São as cartas lá, né? Lá no Ah, final da tá. Bíblia. Peraí. 1 João 2, 1. Tá. É depois de Pedro, né? Achei. Isso. Tá. 1 João 2:5. 2, verso 1. 2. 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Certo. Então, no verso anterior, nós vimos que Jesus vai ser o juiz. E agora, João está dizendo que Jesus também é o nosso advogado. Então, é interessante que no verso 2 fala ali, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Propiciação, lembra que eu falei da tampa do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança? Ficava no Santo dos Santos, né? O Santíssimo. Então, ele que faz a propiciação, né? Aqui nós encontramos que Jesus, ele é o nosso advogado também. Se o juiz é a mesma pessoa que é o nosso advogado de defesa, então não é salvo quem realmente não quer, quem não aceitar. Então você percebe aí que no juízo de Deus é um juízo, é um, a Bíblia fala que é o nosso reto juízo, né? O, o juízo humano, ele é falho, mas o juízo de Deus, ele é perfeito, porque ele vê o que nós temos no nosso íntimo, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece a nossa vida toda. E também o Espírito Santo e Jesus e Deus são uma pessoa só, né? Digamos assim, né? É um só, um triuno, né? Não, são três que formam um. Isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas separadas que os três formam Deus. Deus é formado por três. Até porque você vê ali, Deus o Pai está sentado no seu trono, à sua direita está Jesus e tal, né? Então, você vê essa alusão na Bíblia, né? Jesus veio à Terra, morreu por nós. O Espírito Santo, ele é o Consolador que veio depois. Jesus subiu, ele veio e ficou como Consolador, habitando aqui entre nós. Apocalipse 20, verso 12. Tá. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Certo? Então, assim, ó, se abriram os livros, né? E tem um livro chamado Livro da Vida. Livro da Vida é aqueles que estão salvos. Depois do julgamento, aqueles que foram salvos vão sendo escritos lá no Livro da Vida. Quando a gente nasce, a nossa vida é um livro em branco. E aí, cada dia, a nossa história vai sendo escrita nesses livros. No dia do julgamento, quando o nosso nome passar lá, o livro da nossa vida vai ser aberto, né? E aí nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Nós somos salvos pela graça, mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Entendeu? Então não existe graça irresistível.
né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Salvação é uma coisa diária. Você tem que estar sempre buscando Deus. Ah, errei hoje, né? Pequei, fiz coisa errada, sei coisa que eu sei que não devia, falei uma coisa que eu não devia, ou sei lá o quê. Então eu tenho que pedir perdão a Deus. E aí Jesus intercede por nós, e aí nós somos perdoados, né? E a gente tem que fugir do mal, né? Todos os dias se policiando aí. E é por isso que é importante a gente, já de manhã cedo, né, estudar a Bíblia, orar, buscar a Deus, né? Se fortalecer, né? Porque Orar sem cessar. orar sem cessar, porque se a gente não faz isso, a gente vai cair em tentação. Fatalmente. Jesus fazia isso, né? Jesus passava a madrugada toda se fortalecendo para poder vencer, né? A guerra espiritual que ele estava enfrentando. Se Jesus precisava, quanto mais nós, né? Então, é, às vezes a gente fica lutando contra nossas tendências carnais, só que se a gente ficar lutando contra as tendências sozinho, a gente não consegue vencer. Então, a gente tem que se fortalecer espiritualmente para poder vencer elas. Então, é que nem aquela história, né? Tem dois leões numa jaula, um tu dá comida e o outro não, durante um mês. Quem é que vai vencer a luta, né? Entre os dois? Aquele que se alimentou. Fabiano, Oi? e qual é a diferença da alma e do espírito? Bom, essa aí é um estudo lá atrás, lá, mas deixa eu te responder rapidamente, né? A alma é uma pessoa viva. Você é uma alma, eu sou uma alma, a Lucimar é uma alma, todos nós somos almas. Quando a Tipo, a nossa pessoa... mente é a alma e o espírito é o que A tem alma é uma dentro. pessoa, Então, tá? É uma pessoa. O é. espírito é o fôlego de Deus, Uhum. que ele soprou em Adão. Mas isso está numa aula lá atrás sobre a morte, lá. Lá a gente explica os versos lá certinho e a gente pode, você vai poder assistir lá e entender bem esse assunto aí. Muito bem. Então, aqui, é, as pessoas, elas são salvas pela graça, mas são julgadas pelas obras, né? Então, mas que tipo de obra é essa, né? O que que me diz que eu estou errado? O que que eu estou certo, né? Qual que é o parâmetro disso, né? Qual que é o parâmetro que a gente pode ter? Eclesiastes fala disso, qual que é o parâmetro? Eclesiastes 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Ele está no final também? Ele está ali depois de Provérbios, Ah, tá. Provérbios, Tá. Eclesiastes, e aí, Estamos né, provérbios. Ai, vem tá. Cantares, vamos, Provérbios e Eclesiastes, né? Antes de Tá. Cantares, antes de Cântico. Ah, tá, tá aqui em Eclesiastes, tá. Qual que é? Eclesiastes 12, versos 13 e 14. 12, 13, 14. 12. É Eclesiastes 12, Isso. é o capítulo 12 mesmo, né? Capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Certo? Então, tá vendo aqui, no versículo anterior, lá em Apocalipse, aliás, lá em Apocalipse, né? A gente viu ali que nós vamos ser julgados pelas obras, né? O que está escrito nos livros, as nossas obras, né? E agora a gente está vendo aqui que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas ele fala aqui do dever de todo homem, né? Qual que é o dever de todo homem que está ali?
Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ok. Então, o respeito a Deus é guardar os seus mandamentos, né? Ou seja, qual que é a base do juízo de Deus? A base do juízo de Deus é que nem a base do juízo humano. Se a gente vai ali no fórum, nós somos julgados a partir do quê? Da lei. A lei serve como um parâmetro, né? A lei diz que eu não posso matar uma pessoa. Se eu matar, eu vou ser preso, vou ser condenado, né? A lei, a gente tem aqui a lei na BR-101 aqui, né? A lei diz que não pode andar mais de 100 km por hora. Se for pego a mais de 100 km por hora, vai ser multado. Então, ela põe um limite. Então, o juízo de Deus, ele também é baseado na lei. Então, algumas pessoas, e a gente vai estudar sobre a lei na semana que vem, né? A respeito da lei, né? Algumas pessoas acham que não precisa mais guardar a lei, né? Será que é isso mesmo? Então, assim como o juízo humano é baseado na lei, a lei, o juízo de Deus também é baseado na lei, né? Então, o dever de todo homem, aqui nesses dois versos, ele associa, né? Guardar os mandamentos e obras. Ele associa as duas coisas. Quais são as obras, né? Que vão ser avaliadas? As obras da lei, né? Quando você pega aí a lei de Deus, você vê que a lei de Deus engloba. Se todo mundo guardasse a lei de Deus, não precisava ter juízo humano, não precisava ter cadeia, não precisava ter nada. Se você parar para pensar, né? Tudo ia funcionar muito bem. Então Deus consegue pegar um código imenso aí que tem no direito, né? Os códigos que existem, né? Código Civil e não sei o que lá, e ele consegue sintetizar ali em 10 mandamentos, tá certo? Mas isso é assunto para o próximo estudo, quando a gente vai estudar aí sobre a lei de Deus. Então, não perca o próximo capítulo e nós vamos entender bem esse assunto aí. Nós vamos entender a relação que existe entre a lei e a graça, por exemplo, né? Então, vai ser mais um assunto interessantíssimo aí para a gente tá estudando junto, tá bom? Alguma dúvida com relação aqui à lei de Deus? Ah, só uma coisa que eu estava me esquecendo. A lei de Deus, ela tem três fases. Nós estamos na primeira fase delas. Qual que é a primeira fase? Juízo investigativo. A gente leu lá que abriram-se os livros, a gente leu lá em Apocalipse, abriram-se os livros. Estão vendo as obras que as pessoas praticaram, né? Então, nesse momento, né, Jesus está lá julgando, né, e intercedendo e também como advogado, né, de defesa aí sobre as obras de todos os seres humanos. Os livros estão abertos. Juízo de investigação. A segunda fase é o que se chama de juízo comprobatório. O que é o juízo comprobatório? É aquele juízo que não sei se vocês lembram, mas a gente estudou lá no milênio, né, que as pessoas, os salvos, vão estar também em posição de julgar, né? Ou seja, vão estar participando do juízo de Deus. Como assim? Porque quem está salvo, está salvo. Quem está salvo já está lá no céu, né? Julgar o quê, né? Na verdade, é um juízo de comprovação. Então, a gente vai passar 1000 anos lá, nessa segunda fase do juízo, vendo como que Deus julgou cada caso das pessoas. Por que que alguns se salvaram e por que que alguns se perderam. Então, o juízo de comprovação. E aí, existe uma terceira fase do juízo de Deus, que é o juízo de execução, que é depois do milênio. Quando desce a nova Jerusalém aqui para a terra, então, Satanás, seus anjos e os perdidos vão tentar atacar a cidade, chove fogo do céu, então, aquela ali é a execução do juízo de Deus, né? E aí não existirá mais pecado. Infelizmente, quem não soltar o pecado acaba, então, perecendo junto, né? Naquele momento. Perecerá junto, né?
mas Deus fez e faz, né? E fará tudo para nos salvar, a ponto de dar a vida lá na cruz. Então, o mais certo a gente fazer é a gente aceitar Cristo todos os dias, buscar essa comunhão com Ele, refletir na palavra de Deus todos os dias e procurar estar mais perto de Deus a cada dia. Só assim a gente vai conseguir vencer as nossas dificuldades. Quando a gente luta para vencer as nossas tendências carnais, a gente está lutando sozinho. Agora, quando a gente pega essa energia toda e busca a palavra de Deus e ora e tal, e se desvia do mal, então é uma força de vontade santificada por Deus. Então, lutar sozinho a gente não consegue vencer. Mas quando a gente luta com Deus, Deus nos dá força para a gente vencer as nossas fraquezas, as nossas tentações. Então, Deus, ele fortalece. Então, a gente precisa buscar ele todos os dias. Em oração, estudar a sua palavra, se consagrar a ele todos os dias. Santo a gente não vai ser nunca, enquanto aqui estivermos, porque a gente é pecador. A gente tem uma natureza dentro lá que ela pode ficar adormecida, né? E a gente, por isso que a gente tem que buscar a Deus todos os dias. E a gente tem essa natureza. A gente só vai ser transformado quando Jesus voltar. No momento, num abrir e fechar de olhos, né? O ressoar da trombeta, né? O texto ali diz, de 1 Coríntios, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Até lá, a gente tem essa batalha espiritual na nossa vida, na nossa mente, né? A Bíblia fala do Armagedon. Armagedon não é uma batalha na Terra aqui, em algum país, não. Armagedon é uma batalha travada na nossa mente. Quem vai ser o Senhor da nossa vida? Ou Deus ou Satanás? Então a gente tem que estar do lado de Deus. A gente tem que buscar Ele todos os dias para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Ele seja Em oração e obediência, né? oração e obediência. Não adianta só É, a oração, né? não adianta só dizer que aceita Jesus, mas não tiver ação, né? Tem que aceitar Uhum, e tem que se desviar do mal, né? Buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Experimentar a uhum. mudança de vida. E isso é gradual, né? Isso leva uma vida, a gente não pode ser amanhã o mesmo cristão que hoje, a gente tem que ser um cristão melhor amanhã. A gente não pode ir piorando ou ficar estagnado, mas a cada dia a gente tem que subir no degrau para ser melhor. Não porque isso vai nos salvar ou porque não sei o quê. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Cristo. Mas Deus ele quer que a gente seja fiel a Ele, né? Isso é o temor a Deus, né? É o respeito por Deus, é o zelo, né? Não é que a gente vai ser um fanático, não é isso. Isso é um extremo, é um outro extremo. Existem dois extremos, né? Se o diabo não pode te levar para um extremo, ele vai te levar para o outro. Um extremo é do desleixo e o outro extremo é do fanatismo. Então Deus quer que a gente seja fiel a Ele, mas um fiel equilibrado, né? Sem pirar, né? Lá no Rio Grande do Sul eles falam pirar na batatinha, né? Sem Uhum. pirar da cabeça, né? Assim, tem que ter o equilíbrio, né? E o bom senso. Bom senso nesse momento, né? Temperança. Eu estava falando para a Lu antes que a obediência é uma chavezinha que vira, porque quando a gente começa a obedecer a Deus, a vida muda completamente. Com certeza. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu mudei de vida, né? Mas eu acredito em mudança de vida com Deus. Se a pessoa encontrou a Deus, daí sim ela muda de vida. Eu Isso. acredito. Às vezes as Uhum. pessoas, mudei de vida e tal, mas se não buscou a E, Deus, às vezes é uma mudança falsa, assim, uma mudança que ela não persiste, né? e Não nem dura. a mudança, Fabiano, é tipo, é uma transformação Exato. que a gente vive depois da obediência. Sim. Oração com obediência. Foi assim a minha mudança de chave mesmo, a minha chavezinha que virou. Amém. É uma vida nova, né? Uma nova É, criatura, nova pessoa. isso. E isso é o maior milagre, sabe?
Às vezes as Uhum. pessoas querem ver milagres de cura, de algum sinal, não sei o quê, mas não, o maior Eu vivo milagre. todo dia eu vivo um milagre. Todo Não, dia tem, sempre, quando eu abro os olhos já é um milagre. Mas todo dia eu vejo alguma coisa, alguma não, todas as coisas que Deus faz, eu vejo Deus. olha só, esse é o, esse é o maior milagre, né? O milagre da conversão, né? Uhum. Quando a gente coloca Deus em E eu primeiro nem lugar me na nossa vida. batizei ainda. E, Então, imagina, né? Que eu nem sei ainda muito sobre o batismo que eu estou esperando o senhor falar. daqui a pouco a gente fala. Daqui a alguns estudos aí a Uhum. gente chega lá. Uhum. Não vai demorar muito, não. Beleza? Que Deus abençoe vocês aí. Deus Amém, abençoe amém. você que está assistindo esse estudo aí. Que Deus esteja abençoando você no momento que você assistir esse estudo. Que você seja uma pessoa cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e minha oração nessa noite para todos nós. Amém. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa Boa noite. noite.